Olá pessoal, forte abraço a todos. Estamos colocando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Dessa vez para falar um pouquinho sobre o Brasil, né? O Brasil que é agro. O Brasil que é agro, mas não investe no produtor rural. Que afirmação é essa? Um país que é do agronegócio, um país que vende a imagem do agronegócio, mas que não se preocupa com o seu setor primário. Não se preocupa em especial com o produtor rural. Não se preocupa com quem começa, né, essa cadeia produtiva, quem começa tudo para o setor do agro é lá no campo, é o produtor rural. Em contrapartida, o Brasil vive de um marketing próprio, de um marketing usado somente para questões políticas, mas na prática acaba jogando o produtor rural para escanteio. Mas antes de nós começarmos o que eu quero passar para vocês, eu quero dizer o seguinte para você, produtor rural de qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Vocês que depositaram toda a confiança nos deputados e senadores na última eleição. Eu tenho escutado muito de produtores rurais que candidatos na última eleição, que faziam parte de grupos de WhatsApp, pessoas que estavam se comprometendo com o agro, e mediante terem sido eleitos, sumiram do mapa, saíram dos grupos, não atendem telefone, ou tentam de alguma forma justificar a ineficiência deles, né? Ou a falta de compromisso e caráter por ter prometido algo e não ter cumprido. Eles gostam muito de jogar o problema para cima do sistema. Que o sistema é culpado, que o sistema trava. Mentira pura. Mentira pura. O sistema pode nos cobrar competência. O sistema pode exigir de nós, e principalmente deles que são candidatos, competência e conteúdo para justificar aquilo que precisa ser justificado em prol do agronegócio. Agora o sistema não bloqueia nada, é pura mentira. Se algum político prometeu para você, produtor rural, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul ou do Brasil, alguma coisa e não cumpriu, não aceite de maneira nenhuma a justificativa sistema. O sistema não bloqueia ninguém. Isso é a maior das mentiras que existe. Agora o sistema cobra competência. O sistema cobra conteúdo, entendimento, capacidade, vontade. Então, se existia algum político num grupo de WhatsApp e ele sumiu no mapa, é porque não tem caráter. É porque prometeu coisa que não tem conhecimento. Não domina o assunto, principalmente com relação ao agronegócio. Tá bom? Fica aqui a dica. Pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre políticas de preço. Isso é uma coisa que tem assombrado muito o produtor rural em todas as áreas, suinocultura, bovinocultura, né? Na parte de produção de grãos, da agricultura, sempre existe uma grande incógnita. Mas eu vou fazer rapidamente um passo a passo para vocês entenderem quem deve realmente ter uma influência, quem deve realmente ter, né, condições, ter a atenção com relação à política de preços. Eu quero mostrar para vocês que existe algo mais complexo, mas que tudo parte, né, ou boa parte das ações devem ser creditadas à falta de atitude dos políticos brasileiros. Mas vamos ver. Brasil, o título é fantástico. O Brasil é agro. O Brasil é agro, mas o Brasil não investe no produtor rural. Esse é o título do nosso vídeo. Para que nós tenhamos a cadeia produtiva, o ciclo produtivo bem definido, todas as operações colocadas nos seus devidos lugares, antes, dentro e fora da porteira, nós precisamos entender que nós precisamos urgentemente de políticas públicas e de uma revisão direta na lei de estímulo ao produtor brasileiro, ao produtor rural, porque ela não está funcionando. Ela não está funcionando. Como a própria lei do meio ambiente, né, a legislação do meio ambiente do Brasil, que é uma das melhores do mundo, no papel, na prática, ela é ineficiente. A lei de estímulos ao produtor agrícola, ao produtor rural, ela está muito bem descrita, mas na prática não funciona. Então vejamos, quando a gente fala em políticas de preço, quando a gente fala em preço de alguma coisa ligado ao agro,
nós temos que ter planejamento agrícola. Essa parte de planejamento agrícola está descrita lá na Lei de Estímulos ao Produtor Rural. Mas planejamento agrícola no Brasil não existe, nunca existiu. E se seguir trabalhando dessa forma, com pessoas incapacitadas, por exemplo, respondendo por ministro da Agricultura ou ministra da Agricultura, nós não vamos ter nunca o planejamento agrícola. Segundo, estímulo ao produtor. Essas 4 questões, políticas públicas, lei de estímulo ao produtor rural, planejamento agrícola e o estímulo funcionando na prática ao produtor rural, aí nós conseguimos começar a equilibrar, estabilizar a cadeia produtiva como um todo, e nós vamos fazer que setor primário e secundário, mediante um mercado consumidor definido e atuante, a gente consegue equilibrar e estabilizar os preços tanto para compra como para venda. Mas tudo começa com uma boa atitude do governo federal, com a atuação do Ministério da Agricultura. Mas nós também precisamos dos governos estaduais e de uma boa ação, de uma boa participação da Secretaria de Agricultura Estadual. Pena que no Brasil, ministro da Agricultura e secretário de Agricultura não são pessoas técnicas, não são pessoas que conhecem o assunto. São pessoas que são colocadas a partir da conveniência política ou a partir daqueles que trabalharam numa campanha e são simplesmente jogados para serem secretários de Agricultura. Então isso é o grande problema, uma das grandes situações negativas que o agronegócio enfrenta em todos os estados brasileiros. Porque na prática, o caminho do campo até Brasília deveria ser encurtado. Nós não precisaríamos de Farsul, de CNA, de federação nenhuma como intermediadores. O campo tem um produtor rural altamente suficiente. Um produtor rural competentíssimo. Não precisa de atravessador. Então, se nós tivéssemos profissionalismo no Brasil, se os órgãos competentes fossem profissionais, nós teríamos um produtor rural muito mais fortalecido e com muito mais condições de produzir, não somente volume, como também qualidade. Então, partindo de um princípio do governo federal e governo estadual, nós caímos para as 3 situações que são importantes. Primeiro, antes e dentro da porteira, o agronegócio em si. Se nós tivéssemos políticas públicas e lei de estímulo ao produtor rural que funcionasse, nós teríamos uma carga tributária menor sobre o agro, principalmente sobre os insumos, onde os custos de produção seriam menores e a margem de lucro maior. Então a carga tributária sobre o agro de uma maneira geral, seja na compra da matéria-prima, seja nos insumos, seja na hora da comercialização do produto por parte do setor secundário com o mercado consumidor, nós deveríamos reduzir a incidência da tributação sobre insumos e sobre produtos. Porque se o Brasil é o país do agro que tanto se julga, se nós temos tantos entendedores e representantes do agro, com os preços que estão hoje os produtos do agronegócio aqui no Brasil e fora do Brasil, automaticamente a redução da carga tributária seria recompensada com uma maior comercialização de produtos. Tendo uma maior comercialização, nós teríamos uma maior arrecadação. Então, isso aqui hoje, uma alta carga tributária, um custo de produção alto, uma margem de lucro cada vez menor e a não definição dos mercados consumidores causa o quê? Uma incerteza ao produtor rural na hora da comercialização. Quanto que vai valer a saca de arroz? Quanto que vai valer a saca de milho? Quanto vai valer a saca do soja? A do café? E coloco um ponto de interrogação. O dólar está baixando. No momento que o dólar baixar, os custos de produção na propriedade rural ficarem altos, principalmente com relação à última safra, e a exportação deixar de ser tão atrativa porque o valor do dólar caiu, porque o Brasil não teve competência de abrir novos mercados com potencial de compra e valorização da nossa matéria-prima, caindo o preço do dólar, a exportação deixa de ser um pouco atrativa, e aí tudo aquilo que a exportação descontrolada, desorganizada, sem planejamento causou, vai levar muito mais prejuízo para o campo. Mas passamos para o outro lado. Fora
da porteira. Fora da porteira nós temos mercado internacional e mercado interno. O mercado internacional para o Brasil é sazonal. E só está sendo importante porque o dólar estava alto. Levando em consideração com um mercado interno que tem volume, mas com uma população sem poder de compra, nós deveríamos estar fazendo o quê? Trabalhando a nossa economia, como nós estamos com uma economia fraca, nós precisaríamos estar com uma menor incidência tributária sobre os produtos na hora da definição de preço, né? A carga tributária, como eu disse, deveria ser menor para nós estimularmos o consumo. Agora, quando nós falamos de estabilidade comercial de consumo, nós temos que ter uma sustentabilidade de preços que vem a partir de um custo de produção, principalmente do custo de produção e da carga tributária, garantindo assim um giro comercial maior, estimulando o consumo, e nós devemos urgentemente ter uma alta representatividade, principalmente no mercado externo, para que nós não venhamos a nos mantermos refém de um só mercado, como acontece no Brasil com relação à China. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.